Segunda carta de Paulo aos Coríntios, Segunda carta de Pablo a los Corintios, do versículo 16 até o verso 18. versículo 16 al versículo 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Eu quero a sua atenção especial para o verso 18. Yo quiero que usted le preste atención especial al versículo 18. Nós começamos no verso 16 para entender um pouco do contexto. Iniciamos en el verso 16 para entender el contexto. Mas o verso 18 é aqui o nosso ponto de atenção principal. Pero el punto principal de atención está en el versículo 18. Então você pode tomar o seu assento. Entonces puede sentarse. Enquanto isso, eu gostaria de orar. Y mientras tanto, yo quiero orar. Senhor, nós declaramos nossa fé e confiança no Senhor. Señor, declaramos nuestra fe y nuestra confianza en ti. Para que o Senhor nos permita ter mais do que apenas um momento de reflexão intelectual. Para que nos permitas tener algo más que solamente un momento de reflexión Que a intelectual. tua palavra brilhe em nossos corações. Que tu palabra brille en nuestros corazones. Que ela resplandeça pelo poder do Espírito Santo. Que ella resplandezca por el poder del Espíritu E Santo. que haja não apenas compreensão espiritual, Y que no solamente tengamos comprensión espiritual, mas que a fé seja despertada. pero que tú puedas despertar la Que o fe. Senhor nos conduza àquele lugar da resposta devida a ser dada a Ti. Y que nos conduzcas a la respuesta que debemos darte a ti. Nós oramos por um ambiente da ação do Teu Espírito, Oramos por un ambiente en el cual la acción de tu Espíritu aplicando a Tua palavra de acordo com a realidade de cada um. nos permite aplicar la palabra de acuerdo a la realidad de cada uno. E desde já nós Te damos glória, honra e louvor Y desde ya te damos honra, gloria y por adoración tudo aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. por todo aquello que harás en nuestras vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Se você olhar alguns versículos antes, Si usted mira algunos versículos antes, como por exemplo o verso 13 de 2 aos Coríntios 4, por ejemplo, el versículo 13 de 2 de Corintios capítulo você vê o 4, apóstolo dizendo que nós temos o mesmo espírito da fé. usted va a ver que el apóstol está diciendo que tenemos el mismo espíritu de fe. Portanto, o contexto daquilo que ele vai falar nos próximos versículos é fé. Por eso el contexto de lo que va a hablar en los siguientes versículos es E fe. quando ele fala do espírito da fé, ele está falando sobre a ação do Espírito Santo em nós. Y cuando él está hablando del espíritu de la fe, está hablando de la acción del Espíritu Santo en Aquele que nosotros. opera e produz fé nos nossos corações. Aquel que opera y produce fe en nuestros A corazones. fé é uma das maiores chaves de tudo aquilo que nós podemos viver em relação a Deus. La fe es una de las mayores llaves que nosotros podemos tener en cuanto a revelación de A Dios. Escritura diz que o justo viverá da sua fé. La Escritura dice que el justo vivirá por la fe. Ele não apenas se converte por fé, Él no solamente se convierte por la fe, mas ele vive por fé a él partir de vive por então. fe también. Então nós precisamos entender isso. Entonces necesitamos entender esto. Paulo diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Pablo dice que la justicia de Dios se revela en el evangelio de fe en É fe. como uma escada com muitos degraus. Es como una escalera que tiene varios peldaños. Então é fé hoje, é mais fé amanhã. Es fe hoy, más fe mañana. E nós devemos seguir crescendo em fé. Y necesitamos seguir creciendo en fe. Que não somos apenas salvos pela fé, nós vivemos pela fé. Porque nosotros no somos solamente salvos por la fe, vivimos por la A fe. Escritura diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, La Escritura dice en Hebreos capítulo 11 versículo que 6 sem fé é impossível agradar a que Deus. sin fe es imposible agradar a Dios. Tiago escreve, Santiago e escribe, ele diz no capítulo 1, él dice en el capítulo 1, se alguém precisa de sabedoria, si alguien necesita sabiduría, peça a Deus, pídala a Dios, que a todos dá liberalmente. el cual da abundantemente. Deus é generoso em nos abençoar. Dios es generoso en bendecirnos, Mas há um requisito para que a gente receba de Deus. pero hay un requisito para que recibamos de O Dios. versículo seguinte diz lá em Tiago, peça porém com fé, El versículo siguiente dice en Santiago, pida con fe, não duvidando. no dudando. A Bíblia diz, porque aquele que duvida La Biblia dice, porque aquel que duda não receberá do Senhor coisa alguma. no va a recibir del Señor cosa ninguna. Ninguém recebe nada de Deus sem fé. Nadie puede recibir algo de Dios si no tiene fe. Alguns crentes na oração Algunos cristianos en la oración tentam convencer a Deus de que eles estão precisando de algo. intentan convencer a Dios de que están necesitando algo. Mas algo que eu aprendi há muito tempo atrás. Pero hay algo que yo aprendí hace mucho tiempo atrás. Deus não responde necessidades. Dios no responde
responde a las Deus necesidades. responde fé. Dios responde a la fe. Eu vou repetir isso. Deus não responde Quiero necessidades. repetir, Dios no responde a Deus necesidades. responde fé. Dios responde fe. Você concorda comigo que todo ser humano precisa de salvação? ¿Usted puede creer conmigo en que todos los seres humanos necesitan salvación? A Bíblia diz: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. La Biblia dice, todos pecaron y están separados de la gloria de Todo Dios. mundo tem necessidade de salvação. Todo el mundo tiene necesidad de Mas as salvación. pessoas não serão salvas porque precisam ser salvas. Pero las personas no serán salvas porque necesitan ser Elas salvas. serão salvas Ellas van a ser salvas se elas crerem para isso. si ellas creen en eso. Porque Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Porque Dios no responde necesidades, responde fe. Se eu e você queremos experimentar mais de Deus, Y si tú y yo queremos experimentar más de nós Dios, temos que entender a dinâmica de funcionamento da fé. necesitamos entender la dinámica, cómo funciona la fe. Eu vejo muitas vezes uma nova geração Yo veo muchas veces una nueva que generación tem o privilégio de usufruir daquilo que as gerações anteriores construíram, que tiene el privilegio de disfrutar lo que las generaciones anteriores construyeron. porque a gente não tem que fazer tanto esforço e quebrar tanta pedra como os primeiros. Y como ellos no tienen que hacer tanto esfuerzo y quebrar tanta piedra como los primeros Muitas lo vezes nós hicieron, passamos a ter uma atitude passiva, entonces muchas veces esta generación pasa a tener una actitud como se pasiva. tudo na nossa vida tivesse ser entregue de maneira pronta, sem que a gente precise fazer Como si muito. todo en nuestra vida se entregara de una manera facilista sin tener que hacer mayor cosa. Mas se nós entendemos que Deus quer nos levar a um lugar que nenhuma geração até agora chegou, Pero si nosotros entendemos que Dios nos quiere llevar a un lugar donde ninguna generación ha llegado, então nós vamos entender também que há muito para ser construído. entonces tenemos que entender que hay mucho que necesita ser Se construido. não entendemos como nos mover em fé, Y si no entendemos cómo movernos en fe, nós não iremos adiante. no vamos a poder adelantar. Como a fé funciona? ¿Cómo funciona la fe? Porque nós somos encorajados o tempo todo. Porque nosotros somos valientes Nas- muchas veces. Nas pregações dizem: você tem que acreditar, En las predicaciones decimos, usted tiene que creer, precisa confiar em Deus. usted necesita confiar en Dios. Mas a pergunta é: como é que você exerce a sua fé? Pero la pregunta es cómo usted ejecuta la fe. Para a maioria das pessoas que eu pergunto isso, Para la mayoría de personas a las cuales yo les pregunto esto, eles não sabem responder de uma forma prática. ellos no saben responder de una manera práctica. Eu lembro quando eu era mais novo, Yo me acuerdo cuando era más joven, muitas vezes na hora de orar eu fazia careta, cara feia. muchas veces en la hora de orar hacía cara fea. As pessoas me perguntavam: por que você muda a sua cara? Y las personas decían, ¿por qué usted cambia su cara? Eu estou fazendo cara de fé. Y él decía, yo estoy haciendo cara de fe. E alguém me perguntou: o que é uma cara de fé? Y alguien me dijo, ¿y qué es tener una cara de fe? Eu falei: eu não sei, mas eu estou tentando expressar que aqui dentro de mim eu acredito. Y dijo, yo no sé, pero yo estoy intentando mostrar que hay algo dentro de mí que está creyendo. A verdade é que muitas vezes nós nem entendemos o que é acreditar ou exercer a fé. La verdad es que muchas veces nosotros no entendemos qué es creer y qué es ejecutar la fe. Então me permita falar um pouco e ensinar um pouco a respeito disso essa noite. Entonces permítame enseñarle un poco al respecto de esto en esta noche. Mas eu gostaria que isso não fosse apenas uma aula sobre fé, Pero me gustaría que esto no fuera solamente una clase mas a sobre minha fe. oração é que o Espírito Santo provoque você uma nova resposta de fé para Pero mi Deus. oración es que el Espíritu Santo provoque en usted una nueva respuesta en la fe. Eu ainda era um adolescente e ouvi um dia alguém fazer uma afirmação. Cuando yo era adolescente, escuché a alguien que hizo una afirmación. Era uma frase de Smith Wigglesworth, ele é chamado de o apóstolo da fé. Era una frase de alguien llamado el apóstol de la fe. Ele foi um ícone no movimento pentecostal. Él fue un ícono en el movimiento E pentecostal. ele dizia que a fé faz com que Deus passe por cima de 1 milhão de pessoas e te ache lá no meio da multidão. Y él dice que la fe hace que Dios pase por 1 millón de personas y te encuentre allí en medio de la Ela multitud. faz com que Deus enxergue você. Ella hace que Dios te vea donde E estás. isso mexeu muito comigo. Y eso tocó mucho mi Então eu corazón. ainda não tinha compreensão daquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Entonces yo aún no tenía la comprensión de lo que yo quiero ahora compartir Mas eu contigo. comecei a ter posicionamentos. Pero yo comencé a tener una postura. Deus me enxerga Dios me ve e Ele vai agir em meu favor. y Él va a actuar en mi favor. Eu me lembro quando eu completei 18 anos de idade. Me acuerdo cuando cumplí 18 años de edad. Na verdade era o ano que eu iria completar, eu ainda estava com 17. Yo aún tenía 17 y era el año en el que cumpliría 18 E lá no años. Brasil é o ano do alistamento militar obrigatório. Y en Brasil es el año en el que debemos prestar el servicio militar obligatorio. Mas eu já estava começando a pregar o evangelho Pero yo ya estaba comenzando a ser un predicador del e evangelio. eu não queria passar um ano no serviço militar obrigatório. Y yo no
quería ir a prestar un año en el servicio militar E eu obligatorio. estava dizendo, Deus, eu quero usar todo esse tempo para o Senhor. Yo le decía, Señor, yo quiero usar todo este tiempo para Mas ti. se o Senhor tem algum propósito diferente, que a tua vontade seja feita. Pero si tú tienes algún propósito diferente, que tú hagas tu voluntad. Mas eu acredito que o Senhor pode me liberar disso. Pero yo creo que tú puedes liberarme de E esto. eu lembro de um dia na igreja, nós estávamos tendo uma conversa. Y me acuerdo que un día en la iglesia estábamos teniendo una conversación E alguns jovens começaram a falar y algunos jóvenes comenzaron a hablar sobre o mesmo assunto, que era o serviço militar. sobre el mismo asunto que era el servicio militar Mas obligatorio. dele disse que o pai dele Y uno de ellos dijo que el papá de él era amigo de capitão do exército era amigo de un capitán del e ejército que tinha pedido para, se possível, favorecê-lo na hora da dispensa. y que le había pedido que si era posible en el momento de presentarse que él fuera favorecido para no tener que prestarle servicio. O outro falou que o pai dele era amigo de um coronel, uma patente maior, El otro dijo que era amigo, el papá era amigo de un coronel que tenía un rango superior e que também tinha pedido para colocá-lo naquele grupo que não precisa. y que también había hablado para ser favorecido y no tener que prestar el servicio militar. E de repente chegou a minha vez de falar. Y de repente me tocó a mí hablar E meu pai não conhecia ninguém. y mi papá no conocía a E nadie. eu não tinha ninguém a quem pedir ajuda. Yo no tenía a nadie al cual pedirle ayuda, Mas eu fui ficando empolgado com aquela conversa. pero yo fui quedando valiente con la conversación. E eu falei, eu já fiz um pedido à mais alta patente do universo, Y dijo, yo le he hecho un pedido a la autoridad mayor del universo que me dispense. para que me libre de ir a presentar servicio. Quem é a autoridade maior do universo? ¿Quién es la autoridad mayor del universo? Eu falei para eles, Deus. Yo les dije, Dios, Mas todos riram da minha cara, y todos se rieron de mi cara, como se fosse uma coisa impossível. como si fuera algo imposible. Eu falei, gente, vocês acham que Deus não tem mais poder e influência do que essas pessoas para quem vocês estão pedindo? Yo le dije, oiga, ¿ustedes creen que Dios no tiene mayor poder y mayor influencia que esas personas a las cuales ustedes Yo no- le están pidiendo el favor? Eu não sei se eu era essa pessoa de fé, Yo no sé si era esta persona de ou fe se foi por causa da zombaria deles. o si fue por causa de la burla de ellos. Mas depois disso eu comecei a orar e dizer, Deus, eu quero ver o Senhor fazer um milagre. Pero después de eso yo comencé a orar y a decirle al Señor, Señor, yo quiero ver un milagro. Mas no processo seletivo, Pero en el proceso de selección, esses meus amigos escaparam mis amigos escaparon e eu fui ficando. y yo fui quedando. E eu pensei comigo, não é possível que o único que acreditou em Deus não vai ter nenhuma resposta. Y yo dije, intervenção. no es posible que el único que creyó en Dios no se salve y los otros sí se estén salvando. E quase todas as possibilidades de escapar por excesso de voluntários Y casi todas las posibilidades de quedar libre por excesos de voluntarios já tinha acabado. ya habían acabado. Chegou o dia em que nós tínhamos que nos apresentar. Llegó entonces el día en el que teníamos que presentarnos. E eu lembro que estávamos todos diante de um capitão Y me acuerdo que estábamos todos delante de un capitán e ele estava dando instruções de como seria todo o processo. y él estaba dando las instrucciones cómo sería todo el E proceso. de repente ele apontou o dedo para mim de longe. Y de repente él me miró y me señaló de Ele lejos disse, você. y me dijo, usted. Eu olhei para o de trás. Yo miré para atrás Ele descreveu como eu estava vestido. y él entonces describió cómo yo estaba vestido. Quando eu olhei, pensei, é comigo mesmo. Cuando yo miré, yo dije, es conmigo, de Ele verdad. falou, qual é o número da sua inscrição? Él da dijo, ficha? ¿cuál es su número de inscripción en el registro? Eu li o meu papel e falei para ele. Yo leí en el papel y le dije. Quando eu falei, alguém do meu lado bateu nas minhas costas Cuando yo le dije a alguien que estaba a mi lado, me dio un golpecito en la e falou espalda. assim, me disseram que eles sempre fazem isso com alguém. Y me dijeron que alguien me dijo que él siempre hace eso con alguien. O capitão escolhe alguém de quem ele não gostou El capitán escoge a alguien al cual él no le haya gustado para ter certeza que aquela pessoa não vai escapar do serviço militar. para tener la certeza de que esa persona no se va a escapar de prestar servicio militar. Você consegue imaginar o desânimo que eu senti essa hora? ¿Usted puede imaginarse el desánimo que cayó sobre mí? Eu pensei, não pode ser que a única pessoa que resolveu acreditar em Deus vai dar tudo errado para ele. Yo dije, no puede ser posible. La única persona que creyó y ahora va a dar todo en error, no. Dentro de mim bateu uma revolta, uma indignação. Y dentro de mí quedé indignado, Não com Deus, no con Dios, mas de não aceitar aquela circunstância. pero de no aceptar aquella E eu circunstancia. dizia para Deus, eu vou crer até o último instante. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, yo voy a creer hasta el último Eu lembro momento. quando finalmente entrei para fazer o exame médico, Recuerdo que cuando finalmente entregué para hacer el examen médico, eles estavam checando os números de todo mundo. ellos estaban revisando el registro de todo el mundo. E quando eu dei o número do meu registro, Y cuando yo di el número de mi registro, a pessoa olhou uma anotação la persona vio que había una e anotación me pediu para repetir de novo. y me pidió que repitiera el número. Então eu falei, Y yo volví a ele repetirlo. pediu que eu repetisse outra vez. Él me pidió que lo volviera a repetir
E quando ele viu que era o meu número anotado, Y cuando él vio que era mi número el que estaba allí anotado, ele me disse: pegue suas coisas e vá embora. él me dijo, tome sus cosas y váyase de aquí. Eu falei: mas por quê? Y yo le dije, ¿pero por qué? Ele falou: não sei. Él dijo, no sé. O capitão me passou esse número El capitán me pasó este número e disse que esse estava dispensado. y me dijo que este era el que estaba E dispensado para algo irse. dentro de mim começou a Y algo festejar. dentro de mí comenzó a celebrar. Eu comecei a descobrir desde muito cedo Yo comencé a darme cuenta desde muy temprano que nós podemos ver a mão de Deus agindo em nosso favor. que nosotros podemos ver la mano de Dios actuando en Mas nuestro nós favor. vamos ter que entender a dinâmica da fé. Pero necesitamos entender la dinámica de Então, la deixe fe. eu tentar explicar isso para vocês. Déjeme, por lo tanto, explicarle esto. Qual é a definição bíblica de fé? ¿Cuál es la definición bíblica de fe? Ela está lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. Ella está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. E por ser a definição bíblica, é a melhor que há. Y por ser la definición bíblica, es la mejor definición que existe. A Bíblia diz que a fé, La Biblia dice que la fe, vou tentar hablar em espanhol. perfecto, No hablar, leer. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien. ¿puedo sentarla? No. Você quer ir acá. Quando a Bíblia diz que a fé é a convicção daquilo que não se vê, Como la Biblia dice que la fe es la convicción de aquello que no se ve, nós dizemos que a fé é a convicção do invisível. entonces decimos que la fe es la convicción de lo invisible. Paulo também escreve aos Coríntios Pablo también escribe a los e Corintios diz que nós andamos por fé e não por vista. y dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Então andar por fé não é andar baseado naquilo que se vê. Entonces andar por fe no es andar basado en las cosas que vemos. Então, porque a fé é a convicção do que não se vê, Y esto porque la fe es la convicción de lo que no se ve e quem anda por fé não anda por vista. y quien anda por fe no anda por vista. As pessoas costumam dizer lá no Brasil Las personas acostumbran a decir en Brasil que a fé é um passo no escuro. que la fe es como dar un paso en la oscuridad. Você vai pisar onde não vê. Usted va a pisar donde no ve. Mas eu não concordo com isso. Pero yo no creo en esta frase. A fé parece o passo no escuro La fe parece dar un paso en la oscuridad para quem te olha dar o passo de fé. para quien te está mirando dar el paso de fe. Mas quem anda por fé Pero quien anda por fe sabe exatamente aonde está pisando. sabe exactamente dónde está pisando. Porque a fé tem a sua própria visão. Porque la fe tiene su propia visión. Então, se ela é a convicção daquilo que não se vê com o olho natural, Entonces, si la fe es la convicción de lo que no se ve en los ojos naturales, ela, por outro lado, enxerga aquilo que está no plano espiritual. por otro lado, la fe, ella logra ver lo que está en el plano espiritual. E muitas vezes, porque nós não entendemos isso, Y muchas veces, por no entender esto, que a fé tem a sua própria visão, que la fe tiene su propia visión, ela consegue simplesmente desprezar o que as circunstâncias dizem, ella consigue entonces despreciar lo que las circunstancias porque dicen. ela já está vislumbrando a materialização de algo que foi acreditado. Porque ella está viendo la materialización de algo que ya, en lo cual ya creyó. Porque muitas vezes não entendemos essa dinâmica, nós falhamos na hora de agir em fé. Y por eso muchas veces nosotros no logramos actuar de la manera correcta en fe porque no entendemos la dinámica. O mesmo capítulo 11 do livro de Hebreus, En el mismo capítulo que 11 nós chamamos de o capítulo da fé, del libro de Hebreos, que llamamos el capítulo de la fe, diz no verso 27 dice en el versículo 27 que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. que Moisés se paró firme, permaneció firme como viendo al invisible. Ou seja, ele enxergava aquilo que os outros não O enxergavam. sea que Moisés lograba ver lo que los otros no veían. Porque a fé ela tem a sua própria visão. Porque la fe tiene su propia visión. Então, se você começar a observar nas escrituras, Entonces, si usted comienza a observar en las escrituras, esse é um posicionamento claro. ese es un posicionamiento Deus claro. diz para Abraão, o pai da fé: Dios le habla a Abraham y le dice que es el padre de la você fe. vai para uma terra Usted va para una tierra que eu ainda te mostrarei. que yo aún te voy a mostrar. Ele ainda não sabe para onde vai, Él no sabe para dónde va, mas ele sabe que será guiado no processo. pero él sabe que va a ser guiado en el E que em proceso. algum momento ele verá aquilo que Deus está Y prometendo. en algún momento él va a ver lo que Dios le está prometiendo. Quando chega a hora das próximas gerações Cuando llega la hora de las siguientes generaciones, entrar na terra prometida, va a entrar en la tierra e eles prometida. enviam aqueles 12 espias, Ellos envían a los 2 espías. 10 deles 10 de ellos, voltam com um relatório ellos traen un relato que era ruim. que era malo. Eles dizem: a terra é boa, Ellos dijeron, la tierra es buena, mas não é acessível.
pero no hay manera de entrar. Ela tem gigantes, Allí tiene gigantes, eles habitam em cidades fortificadas, ellos habitan en ciudades as cidades fortificadas, estão no alto dos montes. las ciudades están alrededor de los montes. Então Deus até prometeu uma terra boa, Entonces Dios prometió realmente una tierra buena, mas não é possível. pero no es posible. Nessa hora Josué e Caleb, En esa hora Josué y Caleb, dois daqueles 12 espias, dos de aquellos 12 espías, eles agem de forma diferente. ellos actuaron de manera diferente. Eles dizem não, Ellos dijeron no, não importa se tem gigante, no importa si hay gigantes, ausentou-se deles a sua segurança. aunque haya seguridad allí, no importa. O Senhor está conosco. El Señor está con Nós vamos nosotros. consumi-los como pão. Nosotros vamos a consumirlos como pan. Enquanto os outros estão enxergando as circunstâncias difíceis, En cuanto los demás están mirando las circunstancias esses difíciles, dois estavam enxergando a materialização da promessa. estos dos estaban mirando la materialización de la Porque a promesa. fé ela tem a própria visão. Porque la fe tiene su propia visión. Então, voltando no texto inicial de Paulo, Entonces, volviendo al texto inicial de Pablo, e ele diz que nós não devemos olhar aquilo que se vê, Ele e dice sim aquilo que não se vê. que nosotros no debemos mirar aquello que se ve, sino aquello que no se ve. A fé é uma escolha La fe es una elección de onde nós vamos colocar os olhos. y es la elección de a dónde nosotros vamos a colocar los Se ojos. nas circunstâncias Si en las ou circunstancias se na promessa de Deus. o en la promesa de Dios. Ou nós podemos dizer que a fé é uma escolha, O nosotros podemos decir que la fe es una elección, que de fato vamos enxergar que nosotros vamos a ver as circunstâncias las circunstancias ou aquilo que Deus tem falado. o aquello que Dios ha hablado. Se nós entendemos essa dinâmica, Si nosotros entendemos esta e dinámica ela se repete ao longo de toda a Escritura, y ella se repite a lo largo de la escritura, ver ver aquilo que os outros não estão vendo, aquello que otros no están viendo, enxergar o que outros não estão enxergando. mirar lo que otros no están viendo. A Bíblia chama Abraão de o pai da fé. La Biblia llama a Abraham como el padre de la fe. Em Romanos 4 diz que nós temos que seguir as suas pegadas. En Romanos 4 dice que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Então ele é o exemplo de fé para todos Él nós. es el ejemplo de fe para todos nosotros. E quando você olha para a Escritura, Y cuando usted mira la escritura, você vê lá em Gênesis, no capítulo 15, usted ve en Génesis capítulo que 15 Deus diz para Abraão: que Dios dice a Abraham, sai da tua tenda sal de tu tienda e olha para as estrelas y do mira céu. las estrellas del cielo. Conta-as, Cuéntalas, se é que você pode contá-las. si es que tú puedes contarlas. Quando a gente vê uma expressão como essa, conta elas. Cuando uno encuentra una expresión como esta, cuéntalas, Se é que você pode. si es que tú puedes. Nós imaginamos que a dificuldade de contar é por causa da quantidade de estrelas. Nosotros pensamos que la dificultad para contar es por la cantidad de estrellas. Mas eu tenho uma outra sugestão para a gente colocar aqui como uma possibilidade. Pero yo tengo otro pensamiento para colocar como una posibilidad. A Bíblia diz que foi nesse dia que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. La Biblia dice que en ese día fue que Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Se a fé é convicção do que não se vê, Si la fe es convicción de lo que no se ve, não parece estranho ¿no parece extraño que a fé do pai da fé que la fe del padre de la fe estivesse sendo firmado por alguma coisa que ele pudesse ver? estuviese siendo afirmada por algo que él pudiera ver? Que Deus está dizendo para Abraão, para te ensinar a acreditar, Dios le está diciendo, para enseñarte a creer, eu tiro você da sua tenda yo te voy a sacar de la e eu tienda, faço você acreditar no que os seus olhos naturais estão vendo. yo voy a hacer que creas en lo que tus ojos naturales están viendo. Isso sempre me pareceu pouco contraditório. Eso siempre me pareció contradictorio. Eu lembro do dia Y yo me acuerdo del día em que uma pessoa falou para mim, isso não te incomoda? en que una persona me dijo, ¿esto no te Eu incomoda? estava pregando sobre fé. Estaba predicando sobre fe. E eu falei, sim. Yo le dije, sí. Ele falou, por que Deus mandaria o pai da fé olhar alguma coisa se a fé é a convicção do que não se vê? Y le dijo, ¿por qué Dios mandaría al padre de la fe para mirar en alguna cosa si la fe es la convicción de lo que no se ve? Sim, parece que alguma coisa não está certa. Y yo le dije, sí, me parece que algo no está correcto aquí. Essa pessoa olhou para mim e fez a pergunta: Esta persona me miró y hizo la pregunta, e quem foi que disse ¿y quién fue que dijo que era de noite? que era de noche? Eu falei, mas se ele mandou olhar as estrelas, Y yo le dije, pero es que si él mandó a contar las estrellas y mirar las ele olhou para estrellas. mim e disse, quem foi que disse Y él entonces me miró y dijo, ¿quién le dijo que as estrelas podiam ser enxergadas naquele momento? que las estrellas podían ser vistas en aquel momento? Então essa pessoa abriu a Bíblia comigo Entonces esa persona abrió la Biblia conmigo e ele falou, Deus chama Abraão para olhar as estrelas no verso 5. y él dice, Dios llama a Abraham para ver las estrellas en el verso 5. Conversa com ele pouco Habla mais. con él un poco más. Agora olha o que diz o verso 12. Pero miren lo que dice el versículo 12. A Bíblia diz assim, ao pôr do sol, La Biblia dice, mas a la caída del sol profundo sono caiu sobre Abraão. sobrecogió el sueño a Abraham. Ainda não havia anoitecido, Aún no había llegado la noche. era de dia. Era de día.
E Deus está dizendo, olha para esse céu, Y Dios le está diciendo, mira el cielo, e com os olhos naturais você não vai enxergar nenhuma estrela. y con los ojos naturales no vas a ver ninguna estrella. Mas porque você sabe que à noite essa realidade muda, Pero como usted sabe que en la noche esa realidad va a eu quero que cambiar, você imagine yo quiero que usted imagine uma outra realidade. otra realidad. E eu quero que você enxergue agora as estrelas que ninguém está Yo enxergando. quiero que usted vea ahora las estrellas que nadie está viendo, Porque é isso que eu vou fazer com você. porque eso es lo que yo voy a hacer Nesse contigo. momento você pode não ter filhos, En este momento puede que no tengas mas eu quero hijos, que você enxergue uma descendência numerosa. pero yo quiero que tú mires una descendencia Deus numerosa. está dizendo, eu vou mudar a sua realidade. Dios está diciendo, yo voy a cambiar tu A realidad. circunstância que você vê de dia será substituída pela realidade da noite. La circunstancia que tú ves de día va a ser sustituida por As la realidad que estrelas vendrá en la chegarão no noche. seu devido momento. Las estrellas llegarán a su debido Mas você pode momento, começar a enxergá-las antes que elas pero usted apareçam. puede comenzar a mirarlas antes de que ellas Essa é aparezcan. uma das maiores dinâmicas do Esta es funcionamento da una fé. de las mayores dinámicas del funcionamiento de la fe. Então deixa eu explicar isso de outra forma. Entonces déjeme explicárselo de otra No manera. segundo livro de Reis, En Segunda de Reyes, no capítulo 6, capítulo 6, a Bíblia nos mostra la Biblia nos muestra que tentaram prender o profeta Eliseu. que intentaron llevar preso al profeta Eliseo. O rei descobre que ele está numa cidade chamada Dotã El rey descubre que él está en una ciudad llamada e Dotán manda um exército em busca de Eliseu. y manda un ejército en busca de Eliseo. E eu quero ler com vocês do verso 15 ao 17 de 2 Reis, Y yo capítulo 6. quiero leer del versículo 15 al 17 de Segunda de Reyes, capítulo 6. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qual foi a oração de Eliseu pelo seu moço? ¿Cuál fue la oración de Eliseo por su servidor? Abra os seus olhos. Abra sus ojos. Que olhos são esses? ¿Qué ojos son estos? Não eram os olhos naturais. No estaba hablando de los ojos Os naturales. olhos naturais estavam vendo muito bem as circunstâncias. Los ojos naturales estaban viendo bien las Ele circunstancias. acorda cedo, vê um exército cercando a Él se cidade. levanta temprano y ve un ejército que está E ele sitiando vem la ciudad. apavorado até Eliseu. Y él viene asustado a Eliseo. Ai, meu senhor, o que é que nós vamos fazer? Ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Parece muito crente hoje em dia procurando o pastor. Parece a muchos cristianos que hoy en día están buscando al pastor. E agora, o que nós vamos ¿Y fazer? ahora qué hacemos, pastor? Deu tudo errado, o problema está aí. Todo salió mal, mire el problema. E Eliseu faz uma oração por esse moço. Y Eliseo hace una oración por esse E joven. aqui eu e você precisamos entender algo. Y aquí necesitamos entender algo. Somos seres naturais, Somos seres naturales, físicos, físicos, relacionamos com o mundo natural, nos relacionamos con el mundo natural, mas não somos apenas seres naturais. pero no somos simplemente seres naturales. Também somos seres espirituais. También somos seres espirituales. Jesus explicou isso para Nicodemos. Jesús lo explicó a Nicodemo. O que é nascido da carne é carne, Lo que es nacido de la carne es carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. Você não é apenas um corpo ambulante. Usted no es apenas un cuerpo que está Você é um ambulando ser por ahí. espiritual que Usted está es aí un dentro ser desse corpo. espiritual. E como espírito, Y como espíritu nos relacionamos com uma outra dimensão espiritual. nos podemos relacionar con otra dimensión espiritual. O livro de Hebreus diz, El libro de Hebreos dice, lá no capítulo 11, Hebreos capítulo que 11, pela fé entendemos que por la fe entendemos que os mundos que el mundo foram criados pela palavra de Deus. fue creado por la palabra de Dios. Quando você olha essa declaração, Cuando usted mira esta declaración, que pela fé nós entendemos, que por la fe nosotros a maior entendemos, parte das traduções, la mayor parte de las traducciones o português, o espanhol, en portugués o español traduz como universo. traduce como universo, Mas não é o que está escrito lá. pero no es lo que está escrito. A palavra grega La palabra griega para universo para universo é cosmos. es cosmos E não é isso que está escrito. y no es lo que está escrito. O que nós temos no original grego Lo que nosotros tenemos del original griego é a palavra aionos. es la palabra aionos. E aionos fala de dimensões. Y aionos habla de dimensiones. Agora, olha o que ele diz. Ahora, mire lo que dice. Pela fé entendemos Por la fe entendemos que as dimensões que las dimensiones foram formadas pela palavra de Deus. fueron formadas por la palabra de Dios. De maneira que o visível De manera que lo visible veio a existir vino a existir
das coisas de invisíveis. las cosas invisibles. Aquilo que se vê Aquello que se ve foi criado fue creado a partir daquilo que não se vê. a partir de aquello que no se ve. A dificuldade do crente, La dificultad del que é cristiano, guiado pelo mundo dos sentidos, que es guiado por el mundo de los é que ele sentidos, trata como real só o mundo natural. es que él trata como real solamente el mundo E ele natural. esquece o mundo espiritual. Y él se olvida del mundo espiritual. Deus não criou só o mundo natural. Dios no creó solamente el mundo Primeiro natural. Deus criou o mundo espiritual. Él creó el mundo espiritual. E o mundo espiritual Y el mundo é espiritual mais real que o natural. es más real que el Porque a natural. Bíblia diz que o natural, aquilo que se vê, Porque la Biblia dice que lo natural es aquello que se ve. veio a existir Y aquello que se ve vino a existir a partir do que não se vê. a partir de lo que no se ve. Então, se o mundo natural Entonces, si el mundo foi natural criado a partir do espiritual que já estava fue lá, creado a partir de lo espiritual que ya había sido ele é tão creado, real quanto ou mais. él es muy real y mucho más. Porque não enxergamos com os olhos naturais, Pero como nosotros estamos mirando con los ojos naturales, nós não temos consciência da sua realidade. no tenemos conciencia de la realidad. A prova de que o autor de Hebreus está falando de dimensões, não universo, La prueba de que el autor a los hebreos está hablando de dimensiones del universo é que ele fala de dois mundos: es que él habla de dos mundos, visível visible e invisível. e invisible. Você pode repetir isso comigo? ¿Puede repetirlo conmigo? Diga visível Diga visible. e invisível. Agora, nós podemos trocar essas palavras. Ahora, podemos cambiar esas palabras. O que é o mundo visível? ¿Qué es el mundo visible? O mundo natural. El mundo natural. O que é o mundo invisível? ¿Qué es el mundo invisible? É a dimensão espiritual. Es la dimensión espiritual. Então, vou te pedir mais uma gentileza. Entonces te voy a pedir Só para efeito gentilmente, didático, para a gente lembrar bem. solo para efecto didáctico, Diga comigo: natural, diga conmigo, natural, espiritual. Uma vez mais: natural, espiritual. Então nós nos relacionamos com esses dois mundos. nos relacionamos con esos dos mundos. O servo de Eliseu El siervo de Eliseo vê uma realidade natural. ve una realidad natural, Tem um exército nos cercando. que el ejército lo ha cercado. E ele vem falar para Eliseu do problema. Y él viene a hablarle a Eliseo del problema. A pergunta é: La pregunta es, ele está vendo a verdade? ¿él está viendo la verdad? Qual é a resposta? ¿Cuál es la respuesta? Sim ou não? A resposta é depende. La respuesta es depende. Ele está vendo a realidade de que mundo? Él está viendo la realidad de qué mundo. O mundo natural apresentava problemas, El mundo natural presentaba problemas, mas ele não está enxergando o mundo espiritual, pero no está viendo el mundo que é espiritual, onde vem as nossas soluções e que es de intervenções. donde viene nuestra solución en la vida. Então Eliseu ora: Senhor, Y entonces Eliseo ora, Señor, abre os olhos dele, abre los ojos de él. deixa ele ver a outra dimensão. Déjalo ver la otra dimensión. Quando Deus abriu seus olhos Y espirituais, cuando Dios abrió sus ojos espirituales, ele vê um exército de él anjos. ve un ejército de ángeles. E aí sim, Y ahí sí, o que o profeta falou começa a fazer sentido. lo que el profeta habló comienza a tener sentido. Enquanto ele só via o mundo natural, Mientras él estaba viendo solamente el mundo natural, e Eliseu diz para ele: y Eliseo le em dice, maior número são os que estão conosco do que os que estão com ele. son más los que están con nosotros que los que están aquí en Parece contra que, de nosotros. parece que Eliseu está mentindo. Pero él no entendía, él dijo, parece que Eliseo está mintiendo. Porque eu imagino ele olhando para Eliseu e fazendo a conta. Porque yo me imagino que él está hablando con Eliseo y hace la cuenta. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. E aquele exército inteiro do lado de fora. Y aquel ejército entero allá afuera. E tudo dentro dele está dizendo: não, vocês não estão em maior número. Vocês estão num número bem menor. Y él está diciendo, no, nosotros no somos más que esa cantidad que está allá afuera. Mas agora, quando ele vê um exército de anjos muito maior do que aquele exército, Pero ahora cuando él ve aquellos ángeles, el ejército angelical que estaba allí, mucho mayor al ejército que los tenía sitiados, ele está enxergando uma outra realidade. él está viendo otra realidad. Agora preste atenção: Ahora presta atención, dois mundos, dos mundos, duas realidades. dos realidades. O exército do inimigo El ejército del enemigo não era mentira, no era mentira, era uma realidade do era mundo una natural. realidad. Mas era uma realidade de uma dimensão. Era una realidad de una dimensión. O que Eliseu diz: em maior número são os que estão conosco. Pero Eliseo le dice, son mayores los que están con nosotros. Não é mentira, No es mentira, mas é uma realidade de uma outra dimensão. pero es una realidad de otra dimensión. Porque convivemos com dois mundos. Porque convivimos con dos mundos. Muitas vezes podemos ter realidades conflitantes entre os dois mundos. Muchas veces vamos a tener realidades que tienen conflictos entre sí. Agora, a palavra de Deus é espiritual.
Pero ahora, mire, la palabra de Dios es E espiritual. normalmente ela nos apresenta a realidade do mundo espiritual. Y normalmente ella nos va a presentar la realidad del mundo espiritual. Então, como funciona essa visão de fé? Entonces, ¿cómo funciona esa visión de fe? Se você queremos ser homens e mulheres de fé, Si tú y yo queremos ser hombres y mujeres de se fe, queremos ter os olhos de fé, si queremos tener los ojos de fe, nós precisamos entender isso. necesitamos entender esto. Então imagine que do lado do pastor Fausto, Entonces, imagínense del lado del pastor nós Fausto, temos um mundo espiritual. tenemos el mundo espiritual, Do meu lado, o mundo natural. de mi lado está el mundo natural. A minha realidade dos olhos naturais, um exército. En la realidad de mis ojos naturales está el ejército. Eu tenho um problemão impossível de ser vencido. Y yo tengo un problema que no puede ser vencido. A realidade do mundo espiritual La realidad del mundo é espiritual uma solução que Deus já deu. es que hay una solución que Dios ya dio, Ela só não está sendo enxergada por quem está confinado a outra dimensão. pero ella no puede ser vista porque está allí el confinado a otra dimensión. Como a fé funciona? ¿Cómo funciona la fe? A fé é uma espécie de portal entre esses dois universos. La fe es una especie de portal entre en las dos dimensiones. A fé me permite enxergar no plano espiritual uma outra realidade. La fe me permite mirar en el plano espiritual en otra realidad, Mas ela não apenas me permite enxergar. pero ella no solamente me permite verla. Quando esse portal da fé se abre, Cuando ese portal de la fe eu se não só abre, consigo enxergar a realidade yo no espiritual, solamente logro ver la realidad espiritual, mas eu consigo atravessar yo consigo pelo portal. atravesar por el portal. Então eu entro Y nesse yo lado, entro en este lado, eu agarro a realidade yo do reino tomo la espiritual, realidad del reino espiritual eu trago ela y comigo yo la pelo traigo portal, conmigo por el para que ela portal, mude a para realidade que ella natural. cambie la realidad natural. Deus disse para Elias: Dios le dijo a Elías: vai a Sarepta de Sidom, ve a Sarepta de Sidón, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. porque yo le di orden a una mujer viuda que te sustente. Era a palavra de Deus. Era la palabra de Dios. O Senhor diz: eu já providenciei o sustento para você. El Señor le dijo: yo ya he providenciado el sustento para Então a ti. Bíblia diz que ele levantou e foi a Sarepta. Entonces la Biblia dice que él se levantó y fue a Sarepta. Encontrou a viúva, Encontró la viuda, mas nós temos um problema. pero tenemos un problema. A mulher não tem como sustentá-lo. La mujer no tenía cómo sustentarlo. Quando ele pediu comida, Cuando él le pide comida, a mulher diz: eu vou comer a minha última porção la mujer dice: me voy a comer el último bocado e depois eu e meu filho morreremos. y después con mi hijo nos vamos a morir. Agora a pergunta é: Ahora la pregunta es: Deus mentiu para Elias? ¿Dios le mintió a Elías? Não. A fé se apoia no caráter de Deus. La fe se apoya en el carácter de Dios. Deus não pode mentir. Dios no puede mentir. Mas quando Elias chega, a mulher não tem condição de sustentá-lo. Pero cuando Elías llega, la mujer no tiene la condición de sustentarlo. Mas Elias, como homem de Deus, sabe Pero Elías, como hombre de Dios, sabe a impossibilidade da viúva sustentá-lo la imposibilidad de que la viuda le sustentara está no reino natural. estaba en el reino natural. Se Deus diz que ela vai sustentar, Si Dios le dice que lo va a sustentar, então ela já tem recursos entonces ella ya tiene que recursos nem ela sabe que tem, que ella ni siquiera sabe que que los nem tiene, ela acessou ainda. que ni ella no ha podido entrar a tomarlos. Então ele simplesmente ousa proferir uma palavra de um milagre, Entonces él prefiere soltar una palabra de un milagro, não porque ele criou isso por si mesmo, no porque él se lo inventara por sí mismo, mas porque se Deus falou que ela vai sustentá-lo, es porque si Dios le había dicho que lo iba a sustentar, essa realidade será mudada. esa realidad tendría que ser A cambiada. fé sempre enxerga a materialização da promessa antes das circunstâncias mudarem. La fe siempre logra ver la materialización de la promesa antes de que las circunstancias cambien. Quando chega a hora da nação de Israel entrar na terra prometida, Cuando llega la hora en que la nación de Israel va a entrar en la tierra prometida e eles vão atravessar o Jordão, y van a atravesar el Jordán, Deus diz para Josué: Dios le dice a Josué: quando os pés dos sacerdotes cuando los pies de los sacerdotes carregam a arca da que aliança cargan el arca de la alianza pisarem, pisen Las aguas. las aguas, Deus diz: eu vou cortar as águas do Dios Jordão. dice: yo voy a cortar las aguas. Então lá vem os sacerdotes carregando a arca. Entonces vienen los sacerdotes cargando el Eu arca. imagino a expectativa deles, Me imagino la expectativa que a tenían, expectativa do povo. la expectativa del pueblo. E quando eles botaram o pé nas Y cuando águas, ellos colocaron el pie en las aguas, a pergunta é: Deus cortou as águas? la pregunta es: ¿Dios cortó las aguas? Sim ou não? ¿Sí o no? Eu vou te dizer as duas coisas: Yo te voy a decir las dos cosas: sim e não. sí y no. Por que sim e não? ¿Por qué sí y no? Porque de fato Deus cortou, porque ele cumpre o que prometeu. Porque en realidad Dios cortó porque Él cumple lo que prometió. Mas eles não viram isso imediatamente. Pero ellos no lo vieron inmediatamente. A Bíblia diz que as águas foram cortadas numa cidade chamada Adã, La Biblia dice que las aguas fueron cortadas en una ciudad llamada Adama, cerca de 30 quilômetros acima do ponto da cerca travessia. de 30 kilómetros arriba del lugar donde aconteció el milagro. No momento em que eles pisaram, En el momento en que ellos pisaron, Deus cumpriu a sua palavra. Dios cumplió su palabra, Mas eles não estão vendo. pero ellos no están viendo.
Mas eles não voltam atrás. pero ellos no vuelven atrás. Porque eles estão lá dizendo, se Deus disse que ia cortar, Porque ellos dijeron, si Dios dijo que iba a cortar, Deus cortou. Dios corta las aguas. Mas nós não estamos vendo as águas cortadas. Pero nosotros no estamos viendo las aguas que se Mas se cortaron. Deus falou que ia cortar, Ele Pero si cortou. Dios dijo que lo iba a cortar, Él lo Em corta. algum momento nós vamos En enxergar algún momento lo vamos a ver. aquilo que Ele já fez. Aquello que Dios ya Eu hizo. não sei quanto tempo levou para essas águas escoarem. Yo no sé cuánto tiempo demoró en que las aguas bajaran de nivel, Mas isso me faz entender pero eso me hace entender que muitas vezes quando eu e você temos um posicionamento de fé, que muchas veces cuando nosotros tenemos un posicionamiento de fe, estamos enxergando a materialização da promessa. estamos viendo la materialización de la O promesa. rio já está cortado, El río ya está cortado, mesmo que ele não esteja, aunque no se vea, não aos olhos naturais. no a los ojos naturales. Pode até levar um tempo Puede aún demorar un tiempo para que essas águas escoem, para que esas aguas comiencen a mas descender aquela realidade do reino espiritual, hasta que la realidad del reino ela vai espiritual atravessar esse portal ella atraviese el portal e ela vai mudar as nossas circunstâncias do lado y de cá. entonces va a cambiar las circunstancias del lado de acá. Se algo que eu e você precisamos Si hay algo que tú y yo para necesitamos viver o extraordinário, es para vivir lo extraordinario, é fé. es fe. É a capacidade de nos posicionar naquilo que Deus tem Es falado la capacidad de posicionarnos en aquello que Dios ha hablado e de enxergar isso y de mirar esto quando ninguém está vendo. cuando nadie lo está viendo. Eu sinto o espírito de fé nesse lugar. Yo siento un espíritu de fe en este lugar. Eu sinto que Deus não quer apenas provocar alguns de nós a resolver problemas imediatos. Yo siento que Dios no solamente quiere provocar que alguno de nosotros solucione problemas Ele inmediatos. está nos dando ferramentas Él nos está dando herramientas para que a gente possa cooperar e construir. para que nosotros podamos cooperar y construir. Porque quando o pastor Satiro estava no Brasil, Porque cuando el pastor Satirio estaba en Brasil, Deus o trouxe em visão ao alto de Cúcuta. Dios lo trajo en visión a un monte en Cúcuta. Deus está dizendo, eu vou construir algo extraordinário. Y Dios le estaba diciendo, yo voy a construir algo Mas eu extraordinario. preciso pôr no seu espírito uma visão Pero yo necesito colocar en tu espíritu una visión de algo que ainda não se materializou. que aún no se ha materializado. Mas se você ficar firme enxergando Pero isso, si tú crees y permaneces firme você creyendo, vai arrastar essa realidade pelo portal. tú vas a traer esa realidad por el portal Tudo será mudado do lado de cá. y va a ser cambiado de este lado de acá. Nós vamos ter que fazer escolhas Nosotros tendremos que hacer elecciones. entre enxergar o que Deus falou Tenemos que mirar lo que Dios habló ou ficar diante das circunstâncias. o quedar frente a las circunstancias. Se Deus diz que a terra da promessa é Si, nossa, si Dios dice que la tierra de la promesa es não nuestra, importa se tem gigante, no importa si hay se eles gigantes, estão em cidades fortificadas, no importa si están en ciudades se elas estão nos fortificadas, altos dos montes, si están en los altos de los montes, o milagre vai ser maior. el milagro será mayor. Desde a minha adolescência, Desde mi adolescencia, quando fui cheio do Espírito Santo, cuando fui lleno del Espíritu eu Santo, comecei a orar pela minha família. comencé a orar por mi familia. Eu orava pela minha esposa ainda solteiro. Oraba por mi esposa aunque yo era soltero. Eu não sabia quem era, Yo no sabía quién era. então eu dei um nome profético. Entonces di un nombre Eu profético. chamava ela de A de vir. Yo llamaba de A de venir. Então eu orava pela A de venir. Yo oraba por la A de venir. Eu orava pelos meus filhos Oraba por mis hijos antes de casar, antes de casarme. porque eu cria que eles viriam. Porque yo creía que ellos vendrían. Mas depois de casado, Pero después de casado, ficou bem mais fácil continuar orando pela esposa e pelos filhos. fue más fácil orar por la esposa y por los hijos. E quando minha esposa ficou grávida Y cuando mi esposa quedó embarazada do Israel, que é o nosso primeiro filho, de Israel, que es nuestro primer hijo, eu tive uma experiência antes da gravidez. yo tuve una experiencia antes del embarazo. Um dia estava na escada do apartamento que eu morava Un día estaba en la escalera del apartamento donde vivía e eu ouvi uma voz falar comigo. y yo oí una voz hablar conmigo. Aquilo foi tão real Aquello fue tan real que até hoje eu não sei se eu escutei com o meu ouvido ou do lado de dentro. que hasta hoy yo no sé si escuché con mi oído. A voz dizia: La voz decía, eu vou te dar um filho homem yo te voy a dar un hijo e hombre ele será chamado pelo meu nome. y él será llamado por mi nombre. Nós já sabíamos, Nosotros ya pelo sabíamos, testemunho do Espírito Santo, por el testimonio del Espíritu Santo, que teríamos 2 filhos que tendríamos 2 hijos, e que seria um menino e uma menina. que sería un hombre y una Mas mujer. não sabíamos a ordem. Pero no sabíamos el orden. Então, quando chegou o momento no nosso planejamento familiar, Entonces cuando llegó el momento de nuestra planificación familiar, a minha esposa estava torcendo que viesse primeiro a menina. mi esposa hacía fuerza para que primero fuera una mujer. Ela pensava, eu acho que eu vou saber lidar melhor
Y ella pensaba, yo creo que voy a saber lidiar E mejor vou la aprender niña. a maternidade com ela E para vou- poder ser uma boa mãe pro filho depois. Y aprenderé bien la maternidad para después recibir al hijo. Então, por alguma razão, a gente estava com aquela suspeita de que talvez fosse a menina. Y por alguna razón teníamos la sospecha que podía ser entonces la primera, Quando una essa mujer. palavra veio, Pero esta palabra vino. eu já sabia que a ordem era outra. Yo sabía que la orden era Hoje em diferente. dia as pessoas fazem o chá revelação. Hoy en día las personas hacen el té de revelación. Nós não tivemos isso. Nosotros no tuvimos Deus tragou a esto. surpresa já antes. Dios nos dio la sorpresa y dañó la sorpresa mucho antes. Então eu tinha uma palavra. Entonces yo tenía una palabra. Nós sabíamos que qualquer que fosse o nome desse menino, Y sabíamos que cualquiera que fuera el nombre de este hijo, ele teria a expressão El. él tendría una expresión, El, Eu, que no hebraico significa Deus. que en hebreo significa Dios. São nomes como Miguel, Gabriel. Entonces nombres como Miguel, Gabriel, Todos têm o nome de Deus no seu nome. todos tienen el nombre de Dios en su nombre. Então eu sabia que ele tinha que ser chamado pelo nome do Senhor. Yo sabía que él tendría que ser llamado por el nombre del Señor. Mas quando minha esposa já estava grávida, Pero cuando mi esposa ya estaba embarazada, ela teve sonho. ella tuvo un sueño. E Deus deu o nome Israel. Y Dios le dio el nombre Israel. Era o único que não estava na nossa Era lista. el único que no estaba en la lista. Porque eu conheço muito filho de crente chamado Israel. Porque conozco muchos hijos de cristianos llamados Israel. Toda vez que alguém estava pregando e falava de Israel, Toda vez que alguien predicaba y hablaba de o Israel, Israel da Bíblia, el Israel de la a Biblia, criança achava que era com ela. el niño pensaba que era que lo Toda estaban vez que llamando. cantava, Toda vez que cantaban, achava que era com ele. pensaban que era con él. E eu pensava, esse nome não vai para a lista. Y yo dije, no, ese nombre no puede estar en la Mas lista. quando Deus falou conosco, Pero cuando Dios habló con nosotros, então agora nós vamos obedecer. entonces nosotros dijimos, vamos a Por que eu estou obedecer. falando tudo isso? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Quando o parto estava se aproximando, Cuando estaba llegando el parto, um dia o Espírito Santo falou comigo: un día el Espíritu Santo habló conmigo. ora e jejua, Ora y ayuna. porque você vai enfrentar uma grande batalha na hora do parto. Porque tú vas a enfrentar una gran batalla en la hora del parto. A partir daquele momento, A partir de aquel momento, passei 6 dias pasé 6 días jejuando en ayuno e orando. y orando. Eu não tinha um prazo, Yo no tenía un plazo. foi somente quando eu tive um testemunho de vitória, Fue solamente cuando tuve un testimonio de victoria, que aquela batalha estava que vencida, aquella batalla estaba vencida, que eu entreguei o jejum. fue que yo entregué el ayuno. Então agora eu também sei Entonces ahora también sé que eu estou diante de uma batalha espiritual, que estoy delante de una batalla que espiritual ainda vai acontecer, que aún va a suceder, mas que eu já pero, pude garantir a vitória antes pero dela que chegar. yo ya pude tener la victoria antes de que ella llegara. No dia do parto houve uma grande complicação. En el día del parto hubo una gran E complicación. para encurtar a história, meu filho só está vivo por um milagre. Para cortar la historia, mi hijo solamente está vivo por un milagro. Quando o crente fala de milagre, Cuando el cristiano habla de milagro, pode parecer algo empolgado demais. puede parecer que es algo de pronto, Mas foi o médico que fez o parto, fue el médico el que hizo el parto. que não era cristão, Él no era cristiano. que apelidou ele de um menino milagre. Y lo llamó, le colocó el nombre del niño milagro. Porque tecnicamente ele ficou 1h10, 1h15 sem respirar. Porque técnicamente él quedó 1 hora y 10, 1 hora y 15 sin respirar. Não tinha como estar vivo, No tenía condición alguna de não estar tinha vivo. como não ter sequelas. No tenía como no haber quedado con secuelas. Mas eu me lembro do momento Pero yo me acuerdo de un momento em que minha esposa tinha entrado para o centro cirúrgico. en que mi esposa había entrado en la sala de cirugías. Ela estava com uma hemorragia muito séria. Ella tenía una hemorragia muy seria. Eu ajudei a levá-la na maca até o centro Yo cirúrgico. ayudé a llevarla hasta el hospital. Eu vi o tanto de sangue que ela tinha perdido. Yo vi la cantidad de sangre que había perdido. Nós estávamos com um dos melhores médicos da cidade, Estábamos con uno de los mejores médicos de la ciudad, mas deu para perceber que ele estava assustado com o que estava acontecendo. pero daba para darse cuenta que él estaba asustado con todo lo que estaba Eu pasando. já tinha combinado com o médico que eu queria estar lá na hora do Yo parto, ya había dicho al médico que yo quería estar en la hora del parto, mas eles pediram que eu esperasse do lado de fora até prepararem toda a sala, pero ellos pidieron que me quedara mejor del lado de afuera Que me hasta que ellos llamarían- prepararan la sala y que luego me me chamariam llamarían. na hora do parto. Me llamarían en la hora del Essa parto. foi uma espera difícil. Esa fue una espera muy difícil. Eu estava sentado, Estaba sentado. eu não consigo descrever para você Yo no logro describirle. como o medo pode vir em tantas formas diferentes. O medo, El miedo, cómo puede llegar de tantas maneras diferentes. ele se manifestava de toda forma. Él se dentro. manifestaba de todas las maneras. Seu filho está morrendo. Su hijo está muriendo. Eu não consigo explicar para você, Yo no logro explicarle, mas eu sabia que era uma situação de morte. pero yo sabía que era una situación de muerte. Parece que eu podia sentir aquilo. Parece que yo podía sentirlo. E eu estava abatido. Yo estaba muy afligido. Eu estava sem condição alguma de reagir. Yo no tenía condición de reaccionar. Eu queria estar aqui dizendo para você que desceu um anjo do céu para me abraçar e dizer vai dar
tudo certo. Yo quería estar aquí y decirle que descendió un ángel del cielo y me abrazó y me dijo, tranquilo, que todo va a salir bien. Eu dizia, Deus, fala comigo. Yo decía, Dios, habla conmigo. E eu não escutava nada. Pero no escuchaba nada. Quando a nossa alma está agitada, Cuando nuestra alma está agitada, muitas vezes é difícil prestar atenção no Espírito onde Deus fala. muchas veces es difícil prestar atención en el espíritu donde Dios habla. E quando aquele desespero estava quase me derrubando, Y cuando ese desespero estaba casi derrumbándome, eu ouvi o Espírito Santo yo falar. escuché al Espíritu Santo hablándome. Abra a Bíblia Abre la Biblia, no livro do profeta Isaías. en el libro del profeta Isaías. Eu estava com a Bíblia nas mãos, Yo estaba con la Biblia en la mano, porque o primeiro presente que eu ganhei dos meus pais quando nasci porque el primer regalo que yo gané de mis padres cuando nací foi uma Bíblia. fue una Biblia. No Brasil havia uma tradição. En Brasil había una tradición. Quando o garoto nascia, Cuando un niño os nacía, pais lhe davam de presente uma bola de futebol. los padres le daban de regalo una bola de fútbol. Era na época que nós éramos o país do futebol. Era la época en que éramos el país del fútbol. Já não é como antes. Ya no es como antes. Isso era muito valorizado. Tenía mucho valor. Mas meus pais disseram, não, o primeiro presente dele não vai ser uma bola. Pero mis papás dijeron, no, el primer regalo de él no va a ser una pelota de fútbol. Será uma Bíblia. Será una Biblia. E eu quis que a tradição continuasse pelo clã. Y yo quise que la tradición continuase con mi Então familia. eu estou com a Bíblia nova que eu vou entregar para o meu filho. Y yo estoy con la Biblia nueva que le voy a entregar a mi hijo. Quando o Senhor falou, abra a Bíblia, Y cuando el Señor dice, abre la Biblia, eu nem me esforcei para procurar o texto. yo ni siquiera me esforcé para encontrar el texto. Eu abri aleatoriamente, Yo abrí aleatoriamente mas caiu exatamente no livro de Isaías. y cayó exactamente en el libro de Isaías. E quando eu olhei o versículo, Y cuando miré el versículo, foi Isaías 26:17, fue Isaías 26:17, que fala da mulher grávida que vai dar à luz. que habla de la mujer embarazada que va a dar a luz. Fala dos seus gritos e dores. Habla de sus gritos y dolores. E apesar da hemorragia, minha mulher já estava em trabalho de parto. Y a pesar de la hemorragia, mi esposa ya estaba en trabajo de parto. Mas o verso 18 diz, Pero el verso 18 dice, pode ler? concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moderadores del mundo. Quando eu leio esse texto, eu fico apavorado. Cuando yo leí este texto, yo quedé asustado. Depois de conceber, Después de concebir, não houve moradores no mundo, no hubo moradores en el mundo, demos à luz vento, dieron a luz viento. traduzindo, uma gravidez terminou em nada, Traduciéndolo, este embarazo no dio resultado en nada, morte. muerte. Eu falei para Deus, sério? Yo le dije a Dios, ¿verdad? O Senhor vai me dar uma palavra para dizer que meu filho está morrendo? ¿Me estás dando una palabra para decirme que mi hijo está muriendo? Isso as circunstâncias já estão dizendo. Las circunstancias ya lo están diciendo, E foi nessa hora da minha indignação. pero fue esta hora en la que me indigné. O Espírito Santo diz, leia o versículo seguinte. Y el Espíritu Santo me dijo, lee el versículo O siguiente. verso 19 diz, Verso 19 dice, os teus mortos viverão, tus muertos vivirán, os teus cadáveres sus ressuscitarão. cadáveres resucitarán. E o Espírito Santo diz, Y el Espíritu Santo me dijo, é de fato uma situação de morte. es realmente una situación de muerte. Mas quais foram as palavras que eu te dei? Pero ¿cuáles fueron las palabras que yo te E di? eu começo a me lembrar daquela voz dizendo, eu vou te dar um filho homem Y que será comencé a chamado pelo meu nome. recordar las palabras que Dios me había dicho. Yo te voy a dar un Yo me nombre, lembro do un sonho. hijo que se llamará Eu Israel. me lembro do sonho da minha esposa dizendo o nome dele. Me acuerdo los sueños de mi esposa hablando del Eu me nombre lembro de da él. voz que me chama a jejuar dizendo que é uma batalha a ser vencida. Me acuerdo de la voz que me llama a ayunar, hablándome de una batalla que necesita ser vencida. E o Senhor me diz, você acha que eu falaria tudo isso para que o seu filho terminasse morto? Y el Señor me dice, ¿usted cree que yo le hablaría todo eso para que su hijo muriera? O Senhor me diz, você tem que fazer uma escolha. El Señor me dijo, usted tiene que escoger. Ou você continua aí sentado, O usted continúa ahí sentado, chorando, llorando, e enterra o seu filho. entierra a su hijo, Ou você se levanta, o usted se levanta acredita no que eu y falei cree en lo que yo le e dije muda essa y circunstância. cambia esta circunstancia. E eu enlouqueci. Yo me volví loco. Eu levantei no corredor daquela Yo me clínica levanté en el corredor de aquella e eu clínica. comecei a dizer, espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus Yo Cristo. comencé a reprender el espíritu de muerte. E eu comecei a declarar a palavra de Deus Y yo sobre a vida comencé do a meu declarar filho. la palabra de Dios sobre la Comecei vida a de mi hijo. declarar que a vida de Deus se manifestaria de Comencé a forma declarar que la sobrenatural. vida de Dios se manifestaría de forma O medo sobrenatural. desapareceu. El miedo desapareció. Eu entrei valente naquela sala Yo de entré parto. valiente en la sala de parto. Eu lembro de segurar a mão da minha esposa. Yo me acuerdo que tomé la mano de mi E esposa. a gente diz que o pai nunca entra para assistir o parto. Y yo había dicho que el padre nunca Eles entra. entram para atrapalhar o parto. El padre nunca entra para ayudar en el parto. El padre entra para ser tropiezo en el parto. Então, normalmente a mulher, além de dar a luz, tem que segurar a mão do marido e dizer para ele, vai dar tudo certo, meu. Entonces normalmente la mujer es la que tiene que tomar la mano del esposo y decirle mientras ella está dando a luz, tranquilo que todo
todo va a dar bien. Mas aquele dia eu fiz o contrário. Pero aquel día yo hice lo Eu contrario. agarrei a mão da minha esposa Yo agarré la mano de mi esposa. e falei, não se assuste com o Le que está dije, acontecendo. no se asuste con lo que está Eu posso sucediendo. ver o medo nos seus olhos. Yo puedo ver el miedo en sus Mas nós ojos, temos palavra de pero Deus. nosotros tenemos palabra de O Senhor Dios. está El conosco. Señor está con O nosotros. Senhor está El conosco. Señor está con nosotros. E eu podia ver aquela Y realidade, yo podía ver aquella mas realidad não só vê-la. y no solo verla. Eu me senti atravessando o portal, Yo me sentí atravesando el portal, agarrando a realidade do reino espiritual, tomando la realidad del mundo espiritual trazendo ela y trayéndola para mudar a realidade do reino natural. para cambiar la realidad del mundo natural. Quando meu filho nasceu e chorou, Cuando mi hijo nació e y chorou, lloró, os médicos estavam muito surpresos. los médicos quedaron sorprendidos. Deles, que não era crente, Uno de ellos, que no era cristiano, usou uma expressão no Brasil: hoje nós vamos sair daqui e acender vela para tudo quanto é santo. usó una expresión que se utiliza en Brasil: hoy vamos a salir para prenderle velas a todos los santos. Mas aí o médico principal deu sinal com a cabeça Pero el médico pra minha principal direção. lo miró y le hizo una señal con la E cabeza, ele não conseguia entender que ele estava tentando dizer que eu era crente ou y pastor. él no entendía que estaba intentando decirle que el papá era cristiano. Eles ficaram dando sinal. Y ellos quedaron allí haciendo señales. E ele me perguntou: o que você faz? Y él me preguntó: ¿qué hace usted? Eu falei: eu sou pastor. Y él dijo: yo soy un pastor. Ele disse: ah, tá. Ya, fue lo que dijo. Eu poderia passar horas, Yo pudiera pasar horas, eu poderia passar dias yo pudiera pasar días te contando histórias contándote historias de como a realidade do reino natural de cómo la realidad del mundo natural tem sido mudada ha sido cambiada por uma decisão por una decisión de visualizar o reino de espiritual. visualizar el reino espiritual. Olhe para mim. Míreme a mí. Você não precisa ter nascido numa família especial. Usted no necesita haber nacido en una familia especial. Você não precisa ter boa educação ou recursos Usted no necesita tener buena educación o recursos para que então Deus possa usar você. para que entonces Dios pueda usarle. A gente precisa parar de pensar nisso. Necesitamos detenernos de ese pensamiento. Quando eu era adolescente, Cuando yo era adolescente, eu orava para casar com a filha de algum grande homem de Deus. yo oraba para casarme con la hija de algún gran hombre de Ou pelo Dios, menos uma neta dele. o por lo menos con una nieta de Para ellos, tentar entrar no legado espiritual de alguém. para intentar entrar en el legado espiritual de ellos. Até um dia que o Senhor falou comigo. Hasta un día que el Señor habló conmigo Ele disse: sua fonte sou eu. y me dijo: la fuente tuya soy yo. Eu e você já temos tudo que nós precisamos. Tú y yo ya tenemos todo lo que necesitamos. E se não viemos de um berço com um legado extraordinário, Y aunque no vengamos de una familia con un legado a extraordinario, boa notícia, la buena noticia nós seremos o ponto de mudança. es que nosotros seremos el Nós cambio, seremos el aqueles punto de que deixam um inflexión, legado para as próximas y gerações. seremos los que traerán legado a las próximas generaciones. Tudo que precisamos Y todo lo que é necesitamos ousar acreditar es usar y que acreditar, tudo é possível ao que crê. creer en que todo es posible para el que cree. Tudo é possível ao que crê. Todo es posible al que cree. Mas nós não podemos inventar o que vamos crer. Pero nosotros no podemos inventar lo que vamos a creer. O combustível da fé é a palavra de Deus. El combustible de la fe es la palabra de A Dios. fé vem por ouvir a La palavra fe de viene Deus. por oír la palabra de Dios. E a palavra de Deus Y la palabra de Dios que nos permite enxergar es la que nos permite mirar a realidade do reino la espiritual. realidad del reino espiritual. Eu e você não vamos ter um profeta Eliseu para andar do nosso lado orando o tempo todo. O Senhor abre os olhos dele. Tú y yo no vamos a tener un profeta Eliseo para que esté orando todo tiempo para que el Señor abra nuestros ojos. Mas Deus já nos deu dois recursos para abrir os nossos Pero Dios olhos. ya nos dio dos recursos para abrir nuestros O ojos: Espírito Santo, el Espíritu Santo, chamado Espírito da fé, llamado Espíritu de fe, e a sua palavra. y su palabra. Fé Fe é enxergar a materialização das promessas. es mirar la materialización de las promesas. Elas vão se tornar realidade. Ellas van a hacerse realidad. Quando eu comecei a entender essa dinâmica Cuando yo comencé a entender esta dinámica e ter mais experiências com a fé, y comencé a tener más experiencias con la fe, isso vai te deixando cada vez mais doido. eso te va dejando cada vez más loco. Porque quanto mais resultado você tem, Porque cuanto más resultados tú tienes, você passa a acreditar para coisas maiores. tú comienzas a creer en cosas mayores. E eu já deixei muita gente preocupada do meu lado. Y yo ya había mucha gente preocupada a mi lado. As pessoas diziam: o pastor é doido. Las personas diciéndome: el pastor está loco. Nós estávamos numa cidadezinha do interior do nosso estado, Estábamos en una ciudad del interior de nuestro estado, começando uma igreja muito pequena. comenzando una iglesia muy pequeña. Mas eu dizia para eles: Pero yo les decía: é daqui para as nações. es de aquí para las naciones. E eles ficavam olhando: Ellos me miraban: esse homem é doido. este hombre está loco. Quando eu compartilhava um pouco das coisas que eu podia ver pelo que Deus prometeu, Cuando yo compartía un poco de las cosas que Dios me permitía ver, as pessoas diziam: esse homem é doido. las personas decían: este hombre es loco. Eu dizia: como doido? Y yo decía: ¿cómo loco?
eu estou enxergando o lugar para onde nós vamos. Yo estoy viendo el lugar a donde nosotros vamos. E é isso que nós vamos acreditar. Y eso es lo que nosotros vamos a creer. Porque se não visualizamos antes da materialização, Porque si no visualizamos antes de la materialización, nunca se tornará real. nunca se va a tornar una realidad. Isso é parte de como a fé funciona. Esto es parte de cómo la fe funciona. E eu quero provocar você hoje. Y yo quiero provocarte hoy. Vocês não são o futuro da igreja. Ustedes no son el futuro de la iglesia. Vocês são o presente da igreja. Ustedes son el presente de la Que iglesia. vão nos ajudar a construir o futuro da Que nos igreja. van a ayudar a construir el futuro de la iglesia. E eu creio que daqui, Yo creo que de aquí, missionários vão ser espalhados pela nação e pelas nações. misioneros van a ser esparcidos por las naciones. Pessoas serão levantadas para viver o sobrenatural no mundo Personas dos serán negócios. levantadas para vivir lo sobrenatural en las manos de Dios. E nós precisamos entrar nesse lugar de fé em Deus. Nosotros necesitamos entrar en ese lugar de fe en Dios. Se entendemos a dinâmica Si entendemos la dinámica e cooperamos com Deus, y cooperamos con Dios, nós vamos viver o sobrenatural. nosotros vamos a vivir lo sobrenatural. Provisão, Provisión, provisiones, livramentos, libramientos, curas, sanidades, milagres de toda sorte milagros de toda clase. estão aguardando a cada um de nós. Están esperándote. Você recebe essa palavra? Te recibe esta palabra. Eu gostaria que você se colocasse em pé Me gustaría que se pusiera de pie e que nós pudéssemos orar. y que pudiéramos orar. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Yo no sé cómo llegaste aquí hoy. Muitos de vocês têm promessas da parte de Deus, Muchos de ustedes tienen, o si de pronto tú no tienes certeza de las promesas de parte de mas Dios, tem muita fome e desejo de experimentar mais. pero tienes hambre de experimentar más. Mas talvez esse desânimo tocou você. Pero tal vez el desánimo te tocó Não deve ser para mim, y tal vez estás diciendo esto no debe ser para mí. porque senão as coisas não estariam tão difíceis. Porque Senão as coisas não estariam tão difíceis. si no las cosas no estarían tan difíciles, Senão tudo estaria acontecendo por si mesmo. si no todo estaría sucediendo por sí solo. Lembra do que nós lemos no início? ¿Se acuerda lo que hablamos al comienzo? O apóstolo Paulo dizendo: El apóstol Pablo diciendo, portanto, não desmaiamos. por tanto no desmayamos. Essa palavra significa desfalecer, desanimar. Esa palabra significa desfallecer, desanimar. E diz pelo contrário. Y dice por el contrario. O que é o contrário de estar abatido? ¿Qué es lo contrario de estar abatido? De estar desanimado. De estar desanimado. Está animado. Estar animado. Mas não é uma empolgação natural. Pero no es una valentía natural. Ele diz: o homem exterior, Dice que el hombre exterior, ele diz, ele está se desgastando. él se está desgastando. Ele não fala só do envelhecimento do corpo, Él no está refiriéndose al envejecimiento del cuerpo. mais do que isso. Más allá de eso, Todos os nossos problemas estão na dimensão natural. todos nuestros problemas están en la dimensión natural. Mas ele diz que o homem interior, Pero él dice que el hombre interior, ele se renova de dia em él dia. se renueva de día en día. Nossas forças não vêm das circunstâncias, Nuestras fuerzas no vienen de las elas circunstancias. são espirituais. Ellas son espirituales. Então eu e você vamos ter que fazer uma escolha se não queremos desanimar. Entonces tú y yo tendremos que hacer una elección si no queremos desanimarnos. Não mirar as coisas que se veem, No mirar las cosas que se ven, mas sim as que não se veem. As promessas de Deus. pero sí mirar las que no se ven, las promesas de Dios. As coisas que se veem são temporais, Las cosas que se ven son temporales, ou seja, sujeito ao tempo. o sea que están sujetas al tiempo. Hoje está faltando dinheiro, Hoy falta dinero, mas amanhã isso pode ter mudado. pero mañana puede cambiar. Hoje faltam recursos, Hoy faltan recursos, mas amanhã pode ter mudado. pero mañana puede cambiar. Hoje a falta de saúde, Hoy hay falta de salud, mas amanhã a saúde já pode ter entrado. pero mañana la salud puede cambiar. As circunstâncias são cíclicas, elas mudam. Las circunstancias son cíclicas y ellas cambian. Mas sabe o que nunca muda? Pero ¿sabe lo que nunca cambia? A palavra de Deus. La palabra de Dios. Então ele diz: mas as que não se veem, Y entonces Él dice, las cosas que no se ven, elas são eternas, ellas son eternas, são imutáveis, son inmutables, elas são absolutas, ellas son absolutas, são verdades permanentes. son verdades permanentes. Então o que você prefere? Entonces, ¿qué es lo que tú prefieres? Abraçar uma realidade temporal ¿Abrazar una realidad temporal ou uma absoluta e eterna? o una absoluta y eterna? Quando abraçamos a verdade absoluta e eterna, Cuando abrazamos la verdad absoluta y eterna, nós podemos mudar a temporal. podemos cambiar la temporal. Mas quem foca na temporal, Pero quien se enfoca en la temporal, ele jamais vai mudar a verdade absoluta, él jamás va a vivir en la verdad absoluta mas vai deixar de experimentá-la. y va a dejar de experimentarla. Qual é a sua escolha? ¿Cuál es tu elección? Paulo diz: eu fiz a minha escolha. Pablo dijo, yo hice mi elección. Eu não vou desanimar, Yo no voy a desanimarme. eu não vou viver de acordo com o homem exterior, Yo no voy a vivir de acuerdo al hombre eu não exterior. vou olhar para as coisas que se veem com os olhos Yo no naturais. voy a mirar para las cosas que se ven con los ojos Eu naturales. escolho ter olhos de fé.
Yo escojo vivir por la fe. Pai, eu oro por cada dos meus irmãos e irmãs aqui hoje. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas. Que o Senhor traga não apenas compreensão da Tua palavra, Que tú traigas no solamente comprensión de la palabra, mas nós oramos pelo sopro do Teu Espírito Santo pero nesse oramos lugar por hoje. el soplo de tu Espíritu Santo. Teu esta noche. Espírito que é chamado o Espírito da fé, Tu Espíritu que es llamado Espíritu de la fe. sopra sobre nós. Sopra sobre nosotros. Fortalece os Teus filhos e filhas nessa noite. Fortalece tus hijos e hijas en Que esta possamos noche. escolher andar em fé, Que podamos escoger andar en fe. escolher não desanimar, Escoger no desanimarnos. escolher olhar na direção certa. Escoger mirar en la dirección cierta. Nós oramos, dá-nos olhos de fé, Y oramos, danos ojos de fe. guia-nos pelo Teu Espírito Guíanos por tu Espíritu. a enxergar a realidade da Tua palavra Que podamos ver la realidad de tu e por palabra. meio dela mudar a realidade Y natural. poder con ella mudar la realidad Nós natural. oramos em nome de Jesus. Nosotros oramos en el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Se você crê e concorda, diga amém. Y si usted cree en esto, diga amén. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em Si nome de usted Jesus. recibe esta palabra, diga yo la recibo en el nombre de Jesús.